Seja bem-vindo à terceira e última parte desta mensagem esclarecedora sobre Deus e sua proteção Covid-19, dividida em 3 partes que ambas lhe serão muito úteis em sua caminhada cristã. É muito importante que assistam a todas as mensagens para que possa compreendê-la como um todo. Bem, falamos na segunda parte sobre a permissão de Deus para que o maligno tocasse na vida física de tantos mártires no passado que partiram por meio de mortes trágicas e ainda toca na vida de muitos hoje em dia. Falamos sobre Deus ser o Criador de tudo e de todos, como diz o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Falamos ainda sobre a permissão de Deus para que o maligno tocasse em seu próprio Filho unigênito, Jesus o Cristo, ocasionando sua morte física com o fim de vencer a morte e nos trazer a todos, claros, que creem em seu nome a salvação. Pois bem, continuando nossa terceira e última parte desta mensagem, Deus e sua proteção Covid-19, quero lembrar a todos acerca de um chamado irresistível, compensador e gratificante. Lembram do chamado de Cristo a nós, os que cremos em seu nome? Veja o que diz o evangelista e apóstolo de Cristo, João, no capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que teremos angústias, preocupações, desgostos, passaremos por tristezas, ficaremos ansiosos, seremos atribulados, torturados, martirizados por amor do seu nome e da sua mensagem. O evangelista e ex-publicano, coletor de impostos, Mateus, no capítulo 10, 34, ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Importante saber que por toda a Escritura encontramos o anúncio de que Jesus é o portador da paz, como em Salmos, Lucas, João, Romanos, Efésios, Colossenses. O próprio profeta Isaías identifica Cristo como sendo o príncipe da paz no capítulo 9, versículo 6. O próprio Jesus declara que são bem-aventurados os pacificadores, que não gostam de confusão, Mateus capítulo 5, 9. Então, como ele mesmo poderia dizer que não veio trazer a paz? Entender o contexto é primordial para qualquer ensinamento com suas aplicações. Isto é assunto claro para outra mensagem. Gravarei em uma outra oportunidade uma mensagem sobre Jesus, o príncipe da paz, abordando essa afirmativa dos escritores bíblicos. Cristo compreendia muito bem acerca de Deus e de sua proteção, e nos deu direta e indiretamente ensinamentos os mais variados sobre tal. Veja o que o apóstolo e grande líder Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23, diz acerca da permissão de Deus. Para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Cristo sempre nos ensinou a confiar naquele que tem todo o poder nas mãos e exerce plena justiça e juízo. Ouça atentamente o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Davi diz em um de seus salmos, no 44, versículo 22, e o apóstolo Paulo repete, citando o mesmo salmo, em Romanos 8, 36. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Certo é que Deus sabe o que faz e o faz com excelência, tenha certeza. Se for preciso para salvar vidas e até a sua própria vida, Deus permitirá que o maligno lhe toque, seja por meio de inimigos que atentarão fisicamente com o fim de os levar à morte, seja por alguma enfermidade, como nesse caso o Covid-19, ou seja na área financeira ou sentimental. Veja o que Paulo diz aos Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ou seja, você não está imune, pois como Deus permitiu que o maligno tocasse no próprio filho e em tantos outros na antiga aliança, e
a fim de salvar a humanidade em Cristo, esteja revestido e preparado caso dias maus vierem sobre a sua vida. Uma coisa é certa, enquanto estivermos aqui na terra, haverá sofrimento dentro de nós e ao nosso redor. Perguntas continuarão sendo feitas e a ausência de resposta nos incomodará bastante. Por isso, quanto antes entendermos que Deus não nos responde certas coisas, porque de fato nós não temos a capacidade de entender, nós cada vez mais sentiremos menos angústias. Veja o que diz o grande profeta e líder militar Moisés em Deuteronômio 29:29, acerca de respostas não respondidas ao povo de Israel e que podemos da mesma forma aplicá-las a nós. Veja o que diz no versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Estamos chegando ao fim desta mensagem abençoadora. Portanto, se você foi acometido por alguma enfermidade, seja o Covid-19 ou outra, creia que Deus estará com você em todos os momentos. Não somos super-heróis ou super-heroínas imunes às intempéries da vida. Somos humanos e, como tal, estamos sujeitos a tudo, independentemente de sermos cristãos ou não. O que devemos é ter a certeza, como o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo que nós não entendamos no momento o que está acontecendo, mais tarde veremos e entenderemos o quanto Deus ele é perfeito em tudo o que faz e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Porque, agindo Deus, quem impedirá? Isaías diz no capítulo 43, versículo 13. Tenha certeza de que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado você for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele continua sendo Deus. E diga no final de tudo que o apóstolo Paulo disse ao pastor Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Dura e árdua foi a missão que Deus deu a Paulo, e mesmo sabendo que sofreria muito por amor a Cristo, foi até o fim. Ele foi até o fim como um bom servo, certo de que algo além do que pode pensar ou imaginar, o ser humano estaria preparado para ele, para todos os que amam a Deus, e por isso ele guardou a fé na esperança de que tudo o que fez foi sob a tutela do Criador de tudo e de todos, e na esperança de que viveria eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Bem, chegamos ao fim dessa mensagem, Deus e sua proteção Covid-19, que creio Deus ter falado ao seu coração. Se esta mensagem foi esclarecedora e de fato falou ao seu coração, compartilhe com aqueles que ama, da mesma forma como está sendo abençoado, abençoe também alguém. Siga-me em minhas mídias sociais, se inscreva em meu canal do YouTube, ativem o sino das notificações e comentem à vontade. Quero saber de fato qual é a sua opinião. Tenham em minhas mídias sempre à sua disposição palavras de vida para o seu coração. Eu sou o pastor Danilo Magalhães e até a próxima oportunidade, se assim, Deus nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida.